Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 10 de dezembro. Eu sou o Patrick e topo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta o companheiro Walid Rabah, presidente da FEPAL, Federação Árabe Palestina, que fala da aprovação na Câmara dos Deputados de um acordo militar entre Brasil e Israel. Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, comenta a tentativa da direita no Peru de afastar o presidente Pedro Castilho. Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, comenta a reunião que ocorreu no dia de hoje e discutiu o tema das federações partidárias. E as companheiras Ana Flávia e Heloísa Vilela comentam as perspectivas para os congressos estaduais da Juventude do PT nos estados do Rio Grande do Norte e de São Paulo. Pessoal, hoje, dia 10 de dezembro, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E a gente começa a edição de hoje do podcast escutando o companheiro Walid Rabah, presidente da FEPAL, Federação Árabe Palestina, aqui no Brasil, que trata do acordo aprovado na Câmara dos Deputados por 300 votos a 60 de um acordo entre Brasil e Israel no tema militar. O Brasil passa a adquirir armamento de Israel, armamento que é testado contra o povo palestino. O Estado de Israel é um dos maiores violadores de direitos humanos do mundo. Sobre esse assunto, sobre esse absurdo, a gente escuta agora o companheiro Walid Rabah. O Brasil está perto de ser parceiro dos crimes de Israel na Palestina. É que a Câmara dos Deputados acaba de aprovar um criminoso acordo de cooperação entre o Brasil e Israel no campo bélico, o decreto legislativo número 228/2021. O acordo foi defendido com o uso covarde de Deus, mas de um Deus falso e étnico, que manda matar, exilar, torturar, roubar, porque sabem que não podem defender Israel frente à realidade, que é de crimes de lesa humanidade desse regime de apartheid que ocupa ilegalmente a Palestina. Os que defenderam este acordo são os mesmos que trouxeram ao Brasil, recentemente, a deputada alemã Beatrix von Storck, acusada de ser a continuadora do nazismo na Alemanha e que, casualmente, também defende Israel e seus crimes na Palestina. Isso não é mera coincidência. Este acordo fará do Brasil um cúmplice da máquina de guerra israelense, que assassina o povo palestino e sustenta seu regime de apartheid. Só neste ano, Israel já assassinou centenas de palestinos desarmados, crianças incluídas, além das profanações de mesquitas e igrejas, seja por extremistas racistas gritando morte aos árabes, seja pelas forças de ocupação israelenses. Pelo acordo, o Brasil comprará, com o dinheiro do contribuinte brasileiro, armas e munições de Israel testadas antes contra o povo palestino, nos fazendo financiadores dos crimes israelenses na Palestina. Palestina é o único lugar do mundo em que o povo é o campo de testes de uma indústria bélica exportadora, a de Israel. E é com esse dinheiro que Israel financia os seus crimes. As mãos do povo brasileiro não podem ser manchadas dos sangues palestino, libanês, sírio e dos demais povos agredidos por Israel. Nossa indústria nacional de defesa pode suprir nossas necessidades. Não precisamos das armas de Israel. O Brasil é amigo de todos os povos e essa tradição diplomática não pode ser trocada por associações imorais com os que fazem das guerras seu negócio. O Brasil não pode ser testemunha de defesa dos criminosos dirigentes do regime israelense, que em breve serão julgados no Tribunal Penal Internacional por crimes de apartheid e de perseguição ao povo palestino, ambos de lesa humanidade. Agradecemos, por fim, a todos que se opuseram ao acordo e pedimos a toda a sociedade brasileira que se mobilize, que nos apoie nesta campanha para que o Brasil não financie os crimes de Israel na Palestina. Não à cooperação bélica com Israel. Obrigado pela participação aqui no podcast, Walid. Essa fala do Walid foi
divulgada e está circulando também em alguns vídeos em sua página na internet. A gente pede que ela seja amplamente difundida, tanto pelo podcast como também pela página do companheiro Walid. Uma observação importante é que parte expressiva da bancada do PSB votou a favor desse acordo militar entre Brasil e Israel. Ou seja, partido que alguns nesse momento estão falando que pode ser objeto de federação entre partidos de esquerda ou centro-esquerda, mais uma vez vota favoravelmente aos interesses do governo Bolsonaro e contra as posições da esquerda. Bom, aproveitando que a gente mencionou aqui o PSB, a gente vai escutar agora a companheira Natália Sena, porque hoje de manhã teve reunião da Comissão Executiva Nacional do PT, em que o tema foi justamente as federações partidárias. A Natália mandou esse áudio no aeroporto, por isso ele está com algum ruído. Mas é porque ela estava prestes a embarcar e fez esse informe para garantir que todas e todos tivessem acesso ao conteúdo do que foi tratado hoje na reunião da Comissão Executiva Nacional do PT. Oi, Patrick. Boa tarde, boa noite para você e para os nossos ouvintes do podcast em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Terminou agora, Patrick, 2 horas da tarde, uma reunião da Comissão Executiva Nacional do PT. A reunião foi convocada exclusivamente com a pauta da federação. E o que foi debatido foi o seguinte: teve uma apresentação inicial no assessor da liderança do PT no Senado, que está acompanhando esse assunto, né? Ele fez uma exposição dos procedimentos, do que é, e algumas projeções que ele tem trabalhado, perspectivas para quais seriam os resultados de 2022, caso o PT fizesse federação com o PSB. Então foi feita essa exposição inicial e depois foi feito um debate, né? Um debate da executiva acerca do mérito do assunto e também acerca do método de decisão do PT e também dos procedimentos que vão envolver aí essa decisão e essa concretização ou não de uma federação. Sendo bem sintética, porque o debate mais de fôlego sobre isso vai acontecer no reunião do Diretório Nacional, a minha impressão é que, se fosse votar hoje, se o PT faz ou não federação, seria decidido que o PT não faz federação. A gente se posicionou contra, o pessoal do trabalho, o pessoal do movimento PT também se posicionaram contra, alguns dirigentes da CNB também se posicionaram contra, com bastante dúvidas, ponderações no sentido contrário mesmo aos efeitos que isso traria para o PT. Né? Então, a minha impressão é que hoje não tem maioria dentro da direção do PT para aprovar a federação. Mas essa discussão vai prosseguir e a gente vai seguir informando aqui no podcast, especialmente após o diretório, que vai acontecer na quinta-feira da semana que vem. Né, a gente vai fazer um balanço do mérito dessa discussão. Diante dessa situação, Patrick, a executiva não decidiu nada acerca do assunto, nem tinha como fazer, na minha opinião. Né? O TSE ainda não regulamentou quais vão ser as regras efetivas em caso de formalização da federação, que vão valer para todos os partidos. E tem algumas pessoas que condicionam a sua posição a isso. Né? Então, o que ficou, entre aspas, encaminhado, mas na verdade é algo que já aconteceria, é que o PT vai participar da reunião, o Barroso, essa semana agora, e vai trazer informações sobre em que pé está a regulamentação para o Diretório Nacional da semana que vem. Né? Então não teve nenhum encaminhamento, nenhuma votação concreta acerca de posição, né? Foi só um debate e talvez, é possível que no Diretório Nacional também seja assim, né? A ver se haverá alguma votação encaminhando diferente, mas a tendência a preços de hoje, ressalto, né, na semana muita coisa pode mudar, é claro, é que não se decida esse ano. Vamos ver se na semana que vem
essa posição vai se manter assim. Obrigado pelo teu informe aqui para essa edição do podcast, Natália. E na segunda-feira, pessoal, a gente vai voltar a tratar desse assunto, bem como do tema da vice de Lula, porque a gente considera que é fundamental que o conjunto da militância do PT participe e se engaje nesse debate. Afinal de contas, como foi dito, já nesse dia 16 de dezembro, na próxima semana, vai ter reunião do Diretório Nacional do partido. E é justamente essa a pauta. Como foi dito pela Natália, tem gente muito interessada em terminar o ano de 2021 tendo o PT comprometido com essa proposta de federação apresentada pelo PSB. Nós temos muita divergência dessa ideia. A ideia de uma federação partidária tem que se dar em torno de um programa. Programa esse que até o momento não foi debatido. E principalmente, a gente tem que terminar o ano de 2021 reforçando a importância da luta social e da mobilização popular. Questões que só vão se dar se nós tivermos um nítido programa de enfrentamento ao que tem sido feito pela direita e pelo bolsonarismo. Ora, o PSB, em vários momentos ao longo de todo esse ano e também do ano passado, corroborou com as medidas do governo Bolsonaro e do Centrão na Câmara dos Deputados, sem falar de todo o seu histórico, pelo menos desde 2014, quando lançou candidatura contra Dilma e depois apoiou Aécio Neves no segundo turno, votou no golpe de 2016, ficou neutro em 2018 na disputa entre Lula e Haddad contra Bolsonaro. Enfim, diante desse retrospecto, nós não podemos sinalizar desde já que o PSB é um aliado ou mais do que um aliado, é um possível partido para o PT ter uma federação que é uma relação de 4 anos, constituindo uma direção única de uma federação, aonde inclusive as questões relativas à indicação de espaços e liderança de bancada, de programa e muito mais é unificado. Ou seja, nós defendemos que o PT termine esse ano de 2021 discutindo o Brasil que nós queremos que seja construído, para eleger Lula presidente com uma plataforma de transformações profundas e não fazendo apenas contas para saber se vai eleger mais ou menos parlamentares. Até porque essas movimentações, como essa proposta pelo PSB, que coloca o tema do programa em segundo plano, tem como consequência uma caminhada ao centro, inclusive uma caminhada à direita, e em todos os lugares onde isso aconteceu, o resultado não foi positivo. Vejamos, por exemplo, que quase acontecia agora há pouco no Peru, onde a direita se articulou para afastar, com cerca de 120 dias de mandato, o presidente Pedro Castilho. Bom, sobre esse assunto, a gente vai escutar agora o companheiro Daniel Valença. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, em tempo de guerra Esperança Vermelha. Olha, Patrick, no Peru, essa semana, a oposição de direita, que não aceitou o resultado das eleições presidenciais desde o início dos primeiros boletins, veio novamente tentar acabar com o governo do Pedro Castilho. Desta vez, eles tentaram levar para o plenário uma moção de vacância, ou seja, tentar derrubar o presidente Castilho a partir do Legislativo, declarando a vacância do mesmo. Acontece que dos 130 parlamentares, apenas 46 congressistas votaram a favor da vacância, eram necessários 52 para o assunto entrar em debate no plenário. Nesta votação, o Peru Libre, que é o partido do Castilho, mas que, como já anunciamos aqui, rachou com o presidente desde a composição ministerial nova com a Mirta Vázquez, o Peru Libre fechou apoio incondicional ao governo contra a tentativa de golpe de Estado e a direita sofreu mais uma derrota. Bom, continua dificílimo prever o futuro do Peru, tanto é possível uma capitulação completa do governo, como tem sinalizado os últimos passos, né, nesses últimos meses, mas também é possível um rearranjo em uma perspectiva à esquerda, tendo o Peru Livre como um núcleo duro,
os movimentos camponeses e organizações sociais que se mobilizaram e foram às ruas contra a tentativa de golpe de Estado desta semana. E não poderíamos deixar de falar, Patrick, que nos aproximamos do segundo turno no Chile, que será no outro domingo. Todas as pesquisas indicam a vitória do Gabriel Boric, candidato de centro-esquerda, contra o candidato da extrema-direita, o Kast. Há algumas, inclusive, indicando uma vantagem superior a 10%. Vamos acompanhar o que acontecerá, mas a impressão que se passa é que a população chilena, descontente com os rumos que se tomou o processo eleitoral, acordou com medo, com, enfim, a bomba que foi aquele resultado do primeiro turno, colocando o Kast à frente contra as demais candidaturas. É isso, Patrick. Um abraço. Valeu, Daniel. Obrigado pelo teu informe, companheiro. Logo mais também a gente quer mais informações em relação ao cenário político aqui na América Latina e região. E pessoal, a gente vai escutar agora os informes sobre os congressos da JPT que acontecem nesse fim de semana, nos estados de São Paulo e do Rio Grande do Norte. De São Paulo, quem fala para a gente é a companheira Heloísa Vilela, que está como candidata a secretária estadual. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Heloísa Vilela, eu sou militante do PT de Santo André. Eu sou candidata à Secretaria Estadual da Juventude do PT de São Paulo. Eu vim aqui dizer que chegou o fim de semana do Congresso. O Congresso começa hoje, na sexta-feira, dia 10 de dezembro, e vai até o dia 12. E é um espaço muito importante que a gente tem reivindicado há muitos anos que aconteça, para poder, de fato, debater os rumos e as questões da juventude do PT, para que ela seja uma ferramenta para a juventude trabalhadora brasileira para a saída dessa crise que a gente está passando. Muito tem se falado de unidade, e uma reflexão que a gente da Juventude da Articulação de Esquerda tem feito faz muito tempo é a que custa essa unidade, né? Ou seja, unidade quando está tudo bem, no sentido de que não vamos debater, não é o momento de debater porque está tudo bem, e quando não está tudo bem também, eles não querem debate porque não é o momento de debater, porque a gente tem que se fortalecer. E é essa falta de diálogo que acaba prejudicando que a linha política da juventude do PT evolua, porque a gente tem um grande elefante na sala, que é a falta de mobilização política, a falta de capacidade de direção dessa ferramenta tão importante do nosso partido, e a gente não discute isso porque nunca é a hora. E aí toda essa problemática vem disfarçada de unidade, e a gente acredita sim que tem que ter uma unidade. E essa unidade passa pelo debate, né? Como a gente faz a unidade contra a direita, sem debater, por exemplo, que é muito problemático que estejam considerando o Geraldo Alckmin vice da chapa do Lula no ano que vem, e a gente tem uma juventude do PT completamente inerte e omissa, que não tem rebeldia, que não se coloca contra o status quo da direção do partido como um todo, e que ultimamente não tem representado as bases como deveria. Então, a gente acredita que a nossa candidatura até aqui foi muito importante para trazer esse e vários outros debates que talvez não teriam sido feitos. A gente tem muito orgulho do processo que a gente construiu até agora, e eu queria aproveitar o espaço para agradecer a militância da articulação de esquerda, não só de São Paulo, mas de todo o país, por ter dado suporte para que a gente pudesse chegar até aqui. Um abraço a todos por uma JPT do tamanho dos nossos sonhos. Valeu, Elô. Obrigado pelo teu informe. Força e muita luta aí nesse congresso. De São Paulo, a gente vai para o Rio Grande do Norte, onde a companheira Ana Flávia, que também está como candidata a secretária estadual, fala para a gente das perspectivas para o congresso da JPT Potiguar. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, em especial a juventude petista que nos acompanha. Bom, companheiro, estamos aqui acabando o nosso processo congressual do Congresso da Juventude do PT do Estado do Rio Grande do Norte. Amanhã, dia 4, já é a votação final, né, da nova secretaria, da nossa chapa estadual de delegados nacionais, e a gente precisa demarcar que essa etapa congressual aqui no nosso estado foi uma etapa que serviu de palco para diversas batalhas. A primeira dessas batalhas consistiu na tarefa desafiadora que foi apresentar que no PT existe uma secretaria da juventude do PT,
que existe um braço de massas no nosso partido que deve ter a tarefa de organizar a nossa juventude partidária, que deve se fazer presente no dia a dia da juventude trabalhadora, organizando essa juventude para ser uma juventude organizada no maior partido político de esquerda da América Latina. A gente hoje está num cenário em que a nossa secretaria não conseguiu organizar a nossa juventude, se apresentar para a nossa juventude do interior do estado, inclusive da própria capital, com esse objetivo, de ser esse braço de massas. A segunda batalha que a gente travou e fez questão de travar como norte da discussão política desse congresso foi a nossa posição de que juventude petista não apoia a oligarquia, não apoia essa política de alianças que está sendo cogitada, que está sendo gerida no nosso estado por setores do nosso partido, de se aliar com aqueles que a gente derrotou nas eleições de 2018, que derrotamos dizendo que estávamos lutando do lado certo, do lado esquerdo, E então não dá para dizer que em meio a tantos retrocessos, em meio a tanta fome, em meio a tanta miséria, em meio a tanto assassinato da nossa juventude, que a gente vai fazer uma aliança com os Alves do estado do Rio Grande do Norte, que Garibaldi, enquanto senador, votou a favor da PEC do fim do mundo, que hoje é aquela emenda constitucional que está aí cortando investimento das nossas universidades federais, dos institutos federais, que está cortando investimento da saúde, Então, não dá. E que hoje essa mesma oligarquia segue na Câmara dos Deputados votando a favor das maiores atrocidades que são impulsionadas pelo atual governo, como reforma da Previdência, enfim. Então, foi uma importante demarcação política que a gente fez contra esses setores do nosso partido, que inclusive estão na juventude, que hoje dirige a juventude e que apoia a revelia da maior parte da juventude petista, esse tipo de aliança, esse tipo de composição que a gente precisa e vai derrotar. Outra batalha vivenciada é a batalha contra o machismo, Nós estamos compondo uma chapa, que é composta por mulheres, mas não qualquer tipo de mulher, Mulheres que enfrentam pela esquerda, que estão enfrentando pela esquerda, Inclusive alguns setores que estão compondo conosco num giro tático, Vamos dizer assim, que foram puxadas para adotar esse posicionamento, contrário às oligarquias, pela liderança política que estamos fazendo. E aí se utilizam desse nosso perfil combativo, de um perfil de que não vamos recuar, para fazer ataques que inclusive são misóginos, às nossas vidas privadas e ao nosso papel público também. E outra batalha, que é a batalha que a gente sempre vivencia em processos como esses, dentro do PT, que é a batalha contra a fraude. A gente está aí com um recurso que está na COI Nacional, porque a chapa do outro lado fraudou o Congresso, acrescentando na lista de delegados finais pessoas que sequer estavam inscritas nas chapas do processo congressual de Mossoró. E a gente identificou essa fraude. Então, tem sido um processo muito importante, que a gente tem dado a cara a tapa, que a gente tem mostrado qual a política que a gente defende para a JPT, uma JPT que seja viva, atual, presente na juventude potiguar, que faça formação política, que faça campanhas de filiação da nossa juventude e que retome os núcleos da juventude do PT por local de moradia, por local de trabalho, por local de... enfim. Então, esse congresso vai ter seu resultado final, obviamente, do ponto de vista eleitoral e também político, amanhã. A gente espera que a gente saia vitorioso desse processo, mas está um processo bem apertado, a gente está com a diferença aí de 1 voto, de diferença para eles, mas estamos trabalhando, no sentido de convencer as pessoas na política com proposta e especialmente com os nossos melhores sonhos. Então é isso, companheiro. Espero que amanhã a gente retorne a conversar com
trazendo muitas boas notícias, né? Então fica um beijo imenso para todo mundo e vamos lá, vamos torcer para uma JPT sem tempo para ter medo. Valeu, Ana. Obrigado pelo teu informe também. Força e muita luta aí nesse congresso. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, uma publicação que sai todas as segundas e sextas-feiras e que é totalmente feita por meio de troca de áudio de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país, com o objetivo de informar a militância do partido acerca do que está acontecendo no PT e uma leitura de esquerda sobre a conjuntura do país. Nos encontramos novamente aqui na segunda-feira. Saudações petistas, fora Bolsonaro e até mais.